Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 25, segunda-feira de agosto, bora para nossa análise diária. Galera, é o seguinte, hoje o tema do mercado foi justamente o que foi dito sexta-feira pelo Powell, né? Pelo Fed, pelo Federal Reserve, que foi justamente a sinalização do corte da taxa de juros, né, americana. Bem, aqui o nosso dólar, né, na sexta-feira, né, domingo, aliás, né, ele fechou em baixa na sexta, mas domingo, né, dia 17, ontem, aliás, né, dia 24, ele abriu, né, numa leve alta, né, sem gaps, mas já procurou aqui ficar trabalhando em alta. Trouxe essa liquidez por 97.500 praticamente, né? E ficou trabalhando aqui nela durante a madrugada. E agora, né, meio-dia, ele puxou uma tendência um pouco forte, né? É uma tendência já forte, considerada para o DXY, tá? Tendência é que ele pare aqui, né, no 98, né? Possivelmente, mas ainda tem um pouco que anda mais, né, galera? Tá. Então bora para nossa análise aqui. Dólar, galera. Dólar, ele ficou trabalhando na manhã de forma um pouquinho mais perigosa, tá? Positivo, negativo. Aqui a gente tem a linha zero, tá? Primeiro a gente tem aqui, cadê a máxima da CME? Tá aqui em cima e a mínima da CME. O BRLT aqui, né, no 455 praticamente, né? E o dólar, pessoal, a tendência dele foi ficar em queda. Mas por quê? Por causa do nosso juros, galera. Os juros, olha só como os juros performou hoje. Juros performando, né, na queda, tá? A gente viu aqui que ele até, por exemplo, o Dayfoot, né? Ele até devolveu um pouco, mas começou a arrefecer, né? E os demais vértices, inclusive a ponta mais longa, tá com mais meio de queda, né? A ponta curta e a ponta curta tá um pouquinho mais flat, mais para queda, ponta média em queda também, tá? Então, galera, com os juros, nossos juros caindo aqui, né? O que o nosso câmbio fez? Ele caiu, né? Então ele desceu um degrau. Hoje ele conseguiu buscar o nosso preço à vista na segunda Petax, né? Só que ele não conseguiu buscar o preço futuro, né? E nem deu um tipo de sinal, né? Se vocês forem ver aqui em uma frequência, aqui o dólar, uma frequência, né? Bora ver aqui. Ele não fez nenhuma frequência, né? Então eu não gosto de dizer que aqui é um tipo de setup, mas é bem interessante, né? Quando ele faz essa volta em alguma resistência, né? Aí aqui a gente pensa em comprar. Por quê? Isso aqui está pareado justamente na amplitude de mercado, tá? Na amplitude de 4 pontos, né? Então, olha só como ele não fez nenhuma frequência. O certo é ele fazer uma frequência para entrar comprado e buscar o preço futuro. Como ele não fez, né? Essa aqui seria um entendimento, né? Então não é possível fazer essa operação, né, galera? Inclusive, foi bem verdade que ele ficou trabalhando aqui. A gente tem a Petax, o nosso D mais 2, inclusive, porque foi de sexta-feira, né? E eu ainda não coloquei a nossa Petax porque ainda não tinha saído, mas deixa eu ver aqui com vocês, aqui no site do Banco Central. Vamos atualizar rapidamente. Então vou atualizar aqui, galera, rapidamente, tá? Tá aqui, pessoal. Então a nossa Petaxi, ela tá no 17,5 e o preço futuro tá no 26,5, sendo que essa aqui é justamente a diferença do nosso FRP 0, né, que tá de 9 pontos praticamente, e no estudo sugerido nós erramos cerca de 2,5 pontos, né, que é essa Petaxi para esta aqui, tá? Então
já coloquei aqui, obviamente, né? Olha só como é que tá trabalhando, né? Entre o preço futuro, né? E o spot do dia. Então a gente tem um spot, tá, pessoal? Então, pessoal, como eu vinha dizendo, né? Então, se o preço ele está trabalhando, né? Os juros, aliás, está trabalhando de forma direcional e em queda, né? Até agora, deixa eu ver, olha só, os vértices, inclusive, ponta mais curta, flat, mas na queda, ponta média na queda e a ponta mais longa na queda, né? Então, o nosso dólar aqui, galera, ele vai performar, a tendência é que ele performe também, tá? Para queda. Foi justamente o que ele fez, né? Ele ficou na primeira Petax futura, não conseguiu trabalhar, né? Ele trabalhou um pouco por cima dela e da segunda Petax buscou o preço à vista, né? Fazendo isso, pessoal, o que acontece? O dólar ele entra numa tendência de baixa, tá? Mas hoje, segunda-feira, inclusive o mercado ele está um pouquinho mais flat, né? Como vocês podem ver aqui, hoje já é 1,16, era para estar uns 70, 80 mil aqui de contratos, né? Não só no dólar, mas também no mini índice, tá? Então, como tem uma liquidez um pouco menor, o dólar ele vai tender, olha só, a ficar 45 pontos, né? Praticamente 45 pontos ele caminhou. Aliás, 35, né? 35 pontos. 35 pontos. Então ele caminhou um pouco, né? É bem verdade que ele está trabalhando o range de 450 ou 400, né? E galera, hoje um dia foi um pouquinho mais ruim de operar, né? O câmbio. É bem verdade que, assim, na primeira operação eu entendo que essa compra aqui está um pouquinho mais arriscada, né? Na abertura de mercado, uma compra aqui a gente tem a mínima da CME, tá? Mas já para vir desafiar a máxima e aqui realmente encerrar, né? Porque os juros começou a cair. E no mais, né? Aqui não seria interessante se ele voltasse, né? Se ele voltasse, tocasse de novo na Petax, que aqui nós temos o POC e o ajuste, né? Ele fez esse movimento um pouco mais interessante aqui, mas é melhor esperar sair a Petax futura, né? Então ele veio aqui, né? Ficou entre o POC e o ajuste, olha só, uma diferença bem pouquinha, né? De praticamente, acho que 1,5 ponto, né? Um ponto e já buscou o preço à vista, né? Então essa aqui é uma operação um pouco mais ruim. O melhor dela, né, seria se ela parasse aqui e tocasse de novo. Aí sim para buscar o preço à vista, né, a Petax à vista. Aí sim seria um pouquinho mais interessante, porque inclusive ele estava aqui na média, né, trabalhando aqui um pouco da nossa média. Porque o que ele fez? Pegou essa liquidez, né? A gente tem um POC aqui, ali quase renovou, voltou nela, né? Ele ficou trabalhando aqui entre essa liquidez que ele tinha feito aqui na janela das 9 às 10 praticamente. E debaixo dessa liquidez ele fez a nossa Petax, né? Petax futura, o preço à vista, né? O primeiro esporte do dia. Então é uma Petax vendedora, tá? Por quê? Tá abaixo do nosso POC de até então. Então a tendência é um pouquinho que ela fique na venda, né? Então pode ser uma vendinha aqui para trazer para Petax futura, sim, né? Mas pode ser que ele ainda venha aqui tentar desafiar essa máxima, que é um pouquinho mais difícil porque os DIs eles estavam caindo, mas o nosso dólar estava numa leve alta, tá? E depois o dólar ele pegou realmente uma alta, né? Como eu posso mostrar aqui para vocês, olha só, uma alta um pouquinho mais expressiva, já é uma alta considerável, tá? Que é de 0,42, tá? Então tá numa alta considerável.
E eu acho que o dólar ele pode estar devolvendo, né? E trazer esse preço que ele já fechou a simetria praticamente da manhã, porque ele trouxe, né, a cotação pro D0, né? Então ele fechou a simetria. Então pode ser que ele venha aqui e traga para o preço futuro, né? Isso vai depender muito se os juros ele continuar, né, no trabalho dele de inclusive tá baixando, né, pessoal? Então se ele tinha que vir para cá, né, os juros ele tinha que devolver um pouco mais esse movimento, aí sim ia ser mais interessante, porque o DI subindo, né, ou não arrefecendo, né, devolvendo a baixa. E o DXY engatando uma alta, aí sim ele viria para essas médias, né? Mas como os DIs eles estão caindo, é bem provável que o nosso dólar ele faça a Petaxi. Aliás, a Petaxi ele já fez, mas o ajuste, né, galera? Então que ele faça o ajuste nessa região aqui do 425 até o 400, tá? Pode ser que ele venha renovar aqui, galera, inclusive. Que ele tá um pouquinho mais perto aqui, inclusive a gente 410, né? Mas não creio que ele vá descer hoje pro 400, tá? Não acho que ele venha buscar, inclusive, a nossa amplitude média diária que está no 395, né? Não acho que ele venha trabalhar, tá? Por causa do fluxo um pouco mais reduzido. E mini índice, galera, o nosso mini índice trabalhou, olha aqui, no quadradinho, né? Praticamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Opa, ainda não, essa janela não, né? Então deixa eu diminuir aqui, pronto, né? Então, galera, mini índice, ele abriu fazendo um movimento já forte, um pouquinho mais de alta, tá? E ficou um pouquinho aqui lateral, né? Em 141.500, né? Ficou querendo passar dessa região aqui, né? Só que depois nós tivemos a abertura do mercado à vista, tá, galera? O que eu entendi até aqui, quando eu estava observando, uma compra para justamente vir desafiar. Mas ele fez um movimento um pouco mais forte, né, pessoal? O que que acontece? Ele cria liquidez, né? A gente tem uma liquidez aqui, pessoal. Então, aqui a gente tem uma liquidez, né? Que inclusive ela ficou balizando aqui no resto do pregão, né? Então, ele tinha que vir aqui nessa, a gente tem a rejeição aqui em cima e a rejeição, né? Então, como o cenário era um pouquinho mais para alta, era para ele vir aqui testar essa rejeição, trazer para o POC de até então, isso aqui umas 9,5 e tentar renovar, né? Só que ele fez esse movimento, que é este aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Tem que estar olhando, tá? Então, o trader ele tem que ter uma certa, ele tem que ter a disciplina de esperar o preço chegar numa rejeição, mas, né, que essa aqui seria a promoção no sentido da nossa macro, que era de alta, tá? Então foi justamente o que ele fez, olha, ele fez um movimento bem mais expressivo, né, pessoal? Então ele tem a liquidez aqui, né? Aqui estava uma compra para trazer para esse POC de até então e vir desafiar a máxima. Foi justamente o que ele fez. Só que ele veio e ficou trabalhando aqui, né? Aí isso aqui praticamente a gente tem que encerrar a operação, né? Então, abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. A compra foi vencendo, né? Aliás, perdendo para a venda, né? A venda ela ficou esmagando a compra. E eu entendo que se tu levar um stop aqui, né, de uma compra, né, aqui também levar um stop de novo, é um pouco, eu diria que é plausível, tá, pessoal? É plausível porque aqui a gente tem um alvo que é o POC, que inclusive ele fez mais tarde. Ele veio e retornou nesse POC aqui, galera, olha só. Né? Então, quem comprou aqui para tendo esse alvo, né, e continuar com a alta,
era um cenário plausível, né? Mas, como eu posso mostrar aqui para vocês, nós temos aqui, né, todos os nossos índices. Tá um pouquinho confuso porque eu coloquei alguns índices, uns ETFs, e tá as nossas ações aqui, as nossas principais ações. Mas teve um arrefecimento e depois elas foram para cima, né? Elas subiram, é justamente essa barrigada, né, galera? Então a gente tem aqui praticamente tudo na alta, né? A não ser um micro S&P 500 que ficou na baixa, né? E depois elas deram a barrigada e subiram aqui, né, galera? Então, aqui mostrando para vocês, opa, aqui, né? Então a abertura do mercado à vista foi bem contraintuitiva, né? E ainda mais a abertura do mercado americano, tá, galera? Que deixa eu mostrar também aqui para vocês o nosso EWZ, né? Olha aqui, EWZ teve uma abertura positiva, sim. Ele tá em 0,77 de 73 de alta, tá? Tá trabalhando ainda essa liquidez aqui, né? Possivelmente vai trazer aqui para cima, né? E o BR Titãs também, né? Ele abriu um movimento bem parecido, né? Ele abriu aqui, deixa eu aumentar, né? Então abre aqui já engata uma tendência de alta. E o BR Titãs também, né, galera? Olha só, a gente teve um pré-mercado, inclusive o pré-mercado ele foi lá no POC, né? De sexta-feira e trabalhou na alta, né? Decidiu abrir em alta. E isso aqui fez um movimento um pouquinho mais contraintuitivo, né? Porque ele trabalhou na alta, né? E o mini índice fez até um movimento de alta, mas depois ele foi procurar níveis mais baixos para daí vir fazer o movimento que era esperado, né? Então ele veio aqui no ajuste, a gente tem aqui o ajuste, o POC. Então ele teria que vir supostamente nessa área para aí sim retornar para essa maior liquidez, né? E foi justamente o que ele fez, galera. Então a gente tem a liquidez aqui, né? A liquidez, ele veio buscar níveis mais baixos para vir buscar essa liquidez novamente, né? Que é o POC de até então. E aqui poderia estar uma compra, né? Porque o que ele faz? Ele traz uma pequena liquidez aqui, né, galera? Então fica trabalhando, né? Quando ele renova, aqui poderia ser uma compra, tá? Aqui poderia ser uma compra, mas o alvo estava bem definido, que era esse aqui. E a venda, porque hoje, como está um pouquinho ruim, né, de fluxo, seria aqui nós temos a nossa rejeição, né? Inclusive ele veio, tá? Mas eu prefiro que ele venha realmente, porque a gente tem aqui a máxima, tá, do dia. Então ele viole a máxima, né? Faça um movimento de ida, depois que ele retorna, aí depois que ele perde, aí sim seria um pouco mais interessante essa venda, né? Porque seria a confirmação, né, que a gente tem aqui uma subida, não consegue renovar de novo, né? Nessa descida, justamente nessa movimentação, aí eu acho mais interessante, inclusive para trazer para liquidez, né? Então eu acho mais interessante ele fazer esse price action, né? Essa ação do preço aqui, né? Que seria a recusa da máxima. Aí sim seria mais interessante essa venda. Ele não fez, né? Ele foi logo e desceu, né? E tá trabalhando de forma um pouquinho mais flat, por debaixo das médias, tá, galera? Então, pessoal, acho que foi isso, tá? Mini índice, hoje ele tá dentro dessa caixa aqui, né? Praticamente. Nosso Ibov tá com 0,27 de alta, né? O mini índice 0,15, olha só. Então ele ficou também preso, né, nessa região aqui do
138,750 e os 138,200, né? E o mini índice tá aqui no 141,500, né? Então, como eu falo aqui para vocês, se forem fazer algum tipo de operação, procurem 500 em 500 ou em 1000 em 1000 aqui no mini índice. Por quê? Você ou é logo estopado ou fica bem positivo logo, né? Então, olha só, no 141,500, olha só, quem vende aqui, né? Quem especula na venda, tá bem vendido. E no 100 aqui tá no 500, a gente não conseguiu, né? No 140,500, que seria o POC, né? Ele não chegou, né? O pessoal os compradores defenderam em cima do ajuste, né? Então, basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas? Escreva um comentário que eu vou estar respondendo, pessoal. Valeu!